Pela primeira vez, Portugal pede desculpas pela escravidão e massacre de populações negras e indígenas no Brasil. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse nesta terça-feira que o país foi responsável por crimes cometidos durante a escravidão transatlântica e era colonial e sugeriu a necessidade de reparações, mas não explicou como isso seria feito. Pois é, para entender o significado dessa declaração, eu conversei com a professora de Relações Internacionais da SPM e especialista em Europa, Carolina Pavese. Tem uma importância muito grande, uma importância até o momento simbólica, mas que não pode ser diminuída, até porque isso se trata do primeiro reconhecimento que nós vemos oficial do governo de português com seus grandes vínculos com a escravidão e com o tráfico humano que ela desenvolveu durante todo esse período de exploração colonial. Estimativas históricas falam de 6 milhões de pessoas escravizadas neste processo pelo Império Português, que nos toca diretamente quando pensamos que fomos colônia e a elite brasileira enriqueceu com base nesses corpos negros. Essa mensagem para o Brasil tem um significado forte também hoje, né? Essa mensagem tem um significado muito forte para o Brasil, para a gente repensar as questões raciais, né, e ver o quanto essa herança histórica, essa construção da sociedade brasileira é permeada por essas explorações, por esse tráfico, e também não só da comunidade negra, mas também da comunidade indígena no Brasil. Então, essas marcas que a gente vê de uma desigualdade social, de um racismo estrutural, como tudo isso tem uma herança e um link muito forte com essa construção desse projeto de país e nos força a repensar também essa malha social dessas desigualdades e nos obriga a também reconstruir esse projeto de nação. Professora, outras nações europeias já fizeram este reconhecimento. Como é que a senhora avalia o tempo, né, em que essa declaração do presidente Marcelo Rebelo de Sousa acontece? Olha, Aldo, eu colocaria, na verdade, esse reconhecimento de Portugal como um reconhecimento relativamente tardio e atrasado em relação a outros países europeus e que já vem conduzindo esse processo de repensar e de reconhecer o seu vínculo com a escravidão anterior a Portugal. A gente já vê países como o Reino Unido, a Holanda, a própria Alemanha também tentando adotar e pensar mecanismos de reparação, o que entra numa seara também muito delicada, né? Onde nesses países o que a gente vê é a manifestação não só da responsabilização do Estado com esses processos, mas também onde a gente vê o reconhecimento de vários atores, principalmente atores econômicos, de como esses atores se beneficiaram dessa exploração e dessa escravidão para se enriquecer. Professora, o sistema parlamentarista em Portugal limita essa declaração do chefe de Estado, porque para que isso se transforme em reparações efetivas, por exemplo, precisa passar pelo chefe de governo, precisa passar pelo parlamento. Como é que esse jogo de forças interno pode influenciar essa concretização dessa intenção do presidente Marcelo Rebelo de Sousa? A gente esbarra justamente numa eleição que nós tivemos recentemente, onde o que a gente viu foi uma virada de governo. Tínhamos um governo mais de esquerda e o que a gente tem agora é um governo mais de centro-direita, com uma base muito grande, um crescimento amplo de uma extrema-direita nacionalista e que inclusive chegou ao poder e alcançou um número volumoso no Congresso, com um discurso bem xenófobo e que justamente nega esse vínculo de Portugal com a escravidão. Então, provavelmente isso vai puxar um grande debate e essas questões a gente sabe que elas acabam nunca sendo, infelizmente, prioridade na agenda política, então é muito provável que isso seja colocado um pouco de lado e ganhe pouco destaque para além desse momento e desse calor que se gerou, desse ruído que se gerou com a declaração do presidente Marcelo. A gente torce para que isso não aconteça. A senhora mencionou outros países que já fizeram esse reconhecimento e outras formas de reparação.
Quando essa reparação histórica acontece, ou pelo menos a tentativa dela, de que forma ela é realizada? Não há uma proposta única para esse tipo de reparação, né? A primeira questão é se definir quem deve pagar essa reparação ou quem é responsável por essa reparação e quem deve ser o recipiente o destino dessa reparação, né? Então, são os países africanos, a gente priorizaria os países africanos de onde esses descendentes ou esses africanos foram subtraídos, ou a gente vai enfatizar o papel dos países como o Brasil, para onde essa população escravizada foi levada. A segunda questão é se essa reparação é feita para o Estado, e aí vamos pensar no Brasil, vai ser uma reparação que vai ser feita entre Estados, e no caso o Estado, a Federação Brasileira receberia isso, ou é uma proposta que vai chegar para os afrodescendentes. Depois a gente entra na forma como essa reparação é feita. É uma reparação financeira? Se for uma reparação financeira, é possível a gente quantificar o custo que isso teve? Como que a gente quantifica esse processo? Quando a gente determina como ele começou e quando ele acabou? Foi com a assinatura da Lei Áurea? Foi com a abolição formal da escravidão? Ou será que as pessoas que estavam aqui, por exemplo, continuaram a ser exploradas e, portanto, a gente continua a contar? Uma solução que alguns estados têm dado é, inclusive, não precificar isso no sentido de fazer uma compensação financeira direta para o Estado, mas transformar isso e canalizar isso em ações de educação antirracista. E aí essas ações são, muitas vezes, feitas nos seus próprios países, né? Então, a gente vai ter investimentos canalizados, por exemplo, como é o caso da Holanda, para a educação antirracista. A gente vai ter a criação de museus, a gente vai ter a repatriação de bens históricos, né? Ou mesmo o acesso a arquivos históricos que vão nos permitir recontar e conhecer a verdadeira história que foi apagada, né, por uma narrativa idealizada que se tentou romantizar desse processo.